Já parou para pensar que é possível acalmar a atividade elétrica do cérebro simplesmente mudando o que se come? Pois é, parece coisa de filme, mas na verdade é a peça que faltava num quebra-cabeça médico de quase 100 anos. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. A pergunta que tem intrigado os cientistas por décadas é, no fundo, bem direta. Como é que algo tão básico, tão do dia a dia como a nossa dieta, tem o poder de interromper uma verdadeira tempestade elétrica no cérebro, que é o que acontece numa convulsão? Parece que estamos misturando dois mundos que não deveriam se encontrar. Bom, a dieta em questão é a famosa cetogênica, um regime alimentar riquíssimo em gorduras e, ao mesmo tempo, muito, mas muito pobre em carboidratos. Ela já é usada há quase um século, acredite, como um tratamento super poderoso para a epilepsia que não responde a medicamentos, principalmente em crianças. A gente sabe que funciona. O grande mistério sempre foi: como? Para a gente ter uma ideia do que acontece, olha só essa inversão. Numa dieta comum, a nossa principal fonte de energia são os carboidratos, certo? Já na cetogênica, essa pirâmide é virada de ponta cabeça. O corpo é forçado a usar a gordura como seu combustível principal. E é essa mudança radical, essa troca de combustível, que dá o pontapé inicial para tudo que a gente vai ver a seguir. E olha, não estamos falando de nada experimental, não. A eficácia dessa abordagem ao longo de décadas é justamente o que torna tão importante decifrar esse código. Porque se a gente entender o como ela funciona, talvez seja possível replicar os benefícios sem ter que passar por toda a dificuldade que essa dieta impõe. E a primeira grande pista para desvendar esse mistério todo não veio de um tubo de ensaio, mas sim da genética. Os pesquisadores descobriram que a dieta cetogênica estava literalmente reescrevendo as instruções de funcionamento do cérebro. É que a dieta, na prática, age como um maestro para os genes do cérebro. Ela manda centenas deles, digamos, falarem mais baixo. Os cientistas chamam isso de reprogramação transcricional. E essa reprogramação acontece com mais força justamente no hipocampo, que costuma ser o ponto de partida para muitas convulsões. E aqui vem o ponto-chave. A dieta não atua de forma aleatória. Ela tem um alvo muito específico: a sinapse, aquele exato ponto de comunicação entre as células cerebrais. O fato de mais de 60% dos genes afetados estarem ligados a essa estrutura deu aos cientistas a maior pista que eles tinham até então. Mas como é que a dieta faz isso sem mudar o nosso DNA? A resposta está num campo chamado epigenética. Imagina que o DNA é um livro de receitas gigante. A dieta não vai lá e reescreve as receitas. Em vez disso, ela coloca ou tira uns marcadores, tipo uns post-its químicos, que dizem para a célula quais receitas usar e quais ignorar. É um jeito muito inteligente de mudar a função sem alterar a estrutura. Ok, até agora falamos de genes, algo meio abstrato, né? Mas qual é o resultado físico, palpável de todas essas mudanças? É aqui que a coisa começa a ficar bem visível. O que estamos vendo aqui é uma sinapse, o ponto de encontro entre dois neurônios. E essas bolinhas são as vesículas sinápticas. Pensa nelas como a munição que os neurônios usam para mandar aqueles sinais de vai, os sinais excitatórios. Numa convulsão, o que acontece é um excesso desses sinais disparando sem parar. E essa imagem de microscópio, nossa, ela mostra a mudança de um jeito impressionante. À esquerda, uma sinapse normal, cheia de munição pronta para o disparo. À direita, uma sinapse de quem está na dieta cetogênica. A diferença é gritante, dá para ver a olho nu, o estoque de vesículas diminuiu. O arsenal de mensagens de vai foi reduzido. Este gráfico aqui só quantifica o que a gente acabou de ver na imagem. Ele mostra que o número de pacotes de mensagens prontinhos para serem liberados, o que os cientistas chamam de conjunto prontamente liberável, é drasticamente menor com a dieta cetogênica. O cérebro fica literalmente com menos bala na agulha. Então, ok, vimos que tem menos munição disponível. A pergunta que vem logo em seguida é: como essa falta de suprimento afeta a comunicação do cérebro em tempo real, especialmente quando ele está sob estresse? E este gráfico responde exatamente a isso. Quando os neurônios começam a disparar muito rápido, em alta frequência, como acontece um pouco antes de uma convulsão, os sinais de vai no grupo da dieta cetogênica perdem força muito, mas muito mais rápido. Eles não conseguem manter a intensidade. O sistema simplesmente se cansa mais depressa.
Uma metáfora perfeita para isso é pensar no cérebro como uma orquestra. A dieta cetogênica não silencia nenhum instrumento. O que ela faz é abaixar o volume daqueles instrumentos mais barulhentos, sabe, os mais agitados. Isso permite que o resto da orquestra seja ouvido e evita que o som todo vire um caos. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça: a genética, a evidência física e a mudança na função, para a gente finalmente ver o cenário completo de como o equilíbrio do cérebro é de fato restaurado. E aqui está a grande sacada do cérebro. Ele funciona no equilíbrio constante entre sinais de vai e sinais de pare. A dieta cetogênica não aumenta os sinais de pare. A estratégia dela é outra. Ela simplesmente enfraquece a resistência dos sinais de vai. E ao fazer isso, os freios que já existem se tornam muito mais eficientes em comparação. É como se a gente tirasse o pé do acelerador, o que faz o freio parecer bem mais forte. Então, resumindo, é um efeito dominó completo, passo a passo. Primeiro, a dieta muda o metabolismo. Isso leva à reprogramação dos genes lá no cérebro, o que causa uma remodelação física das sinapses, que por sua vez diminui a força dos sinais excitatórios. E o resultado final? O equilíbrio do circuito é restaurado e o cérebro se afasta daquele estado de superexcitação que leva às convulsões. E isso tudo nos leva à grande questão final, que é uma questão de muita esperança. A dieta cetogênica, apesar de funcionar, é muito difícil de seguir. Mas agora que esse mecanismo foi entendido em detalhes, do gene à sinapse, a porta se abre para desenvolver novas terapias. Terapias que, quem sabe, possam imitar esses efeitos e entregar os benefícios da dieta, mas sem as suas limitações tão rigorosas. O que começou com uma simples dieta pode um dia terminar numa pílula.